Graça e paz, meus irmãos, que alegria, seja bem-vindo, diretamente aqui da Casa Sal, mais um encontro, mais um momento de nós estarmos juntos na mesa, e você pode se assentar, que aqui você tem um lugar. Quero acolher de forma muito fraterna e carinhosa os meus irmãos, você que está aí, mesmo que por detrás de um smartphone, que nós possamos agora nos unir em oração em torno da palavra de Deus. Seja bem-vindo. Nas técnicas hoje, as minhas amigas, minha esposa Grazi e a Isadora aqui fazendo toda a assessoria. Caso você tenha alguma dúvida, pedido de oração, fique à vontade e pode nos enviar. Irmãos, creio que vocês já viram aí, durante a semana nós temos postado que nós estamos em campanha, nossa campanha de nome Compartilhando Vidas, e nós estamos com uma meta de arrecadação de 500 quilos de alimento. E hoje eu quero celebrar com você, meu irmão e minha irmã, os números que nós já atingimos. Até o momento nós já arrecadamos 197,5 quilos de alimento. Isso graças à sua generosidade, graças a você que abraçou essa campanha. Lembrando que essa campanha nós estamos recebendo alimentos não perecíveis e também produtos de higiene pessoal. Ontem mesmo nós postamos, os irmãos têm sido muito generosos, têm doado, e ainda falta nós arrecadarmos aí 302,5 quilos, o que isso mostra 60,5% da nossa meta. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e famílias já estão sendo assistenciadas. Por isso, irmão e irmã, não deixe de doar. Nos ajude nessa missão para nós amenizarmos de certa forma esse problema que é a fome. Então, às vezes a pessoa diz: pastor, eu não posso doar algo, um valor financeiro, e nem é isso que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo mesmo contribuição de alimento. Aquele alimento que às vezes você acha que vai passar da data de validade, que você não vai utilizar. Por que deixar o alimento, vencer a validade? Doe para alguém. Você pode estar amenizando esse problema da fome. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós estamos em recesso, tá? Não sei se os irmãos perceberam, no último domingo eu anunciei para toda a igreja que nós entramos no mês de julho em recesso. Alguns irmãos foram viajar e é muito importante o descanso. A palavra de Deus nos dá amparo para isso. E nós vamos aproveitar o mês de julho para nós terminarmos a pintura e todo o trabalho estético aqui da Casa Sal. Os irmãos têm acompanhado, com a honra e glória do Senhor, nós terminamos o forro. Agora nós vamos para a última parte, que é a pintura, e tem uma surpresa aí da decoração. Então em breve vocês vão ficar cientes. Pastor, então se não está tendo devocional presencial, como que eu participo? Através das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube. Todos os dias eu tenho postado lá um devocional, uma reflexão, sempre ali variando entre 10, 15 minutos a 30 minutos. Você pode participar do nosso devocional a hora que você quiser. Lá no nosso canal do YouTube, a comunidade Casa Sal, diariamente é sempre uma palavra para você meditar. Pastor, como que está acontecendo os PGs? Os PGs estão acontecendo normalmente, inclusive os nossos cultos. Amanhã é domingo, dia de celebração, a partir das 18h30, e você é o nosso convidado. Então não perca, meu irmão. Amém? Irmãos, hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1. Deixa eu só verificar. Isso, Marcos, capítulo 1. E o tema da mesa hoje será curados para servir. Você possa repetir aí comigo: curados para servir. Porque isso é muito importante, irmãos. Nós sabemos que nós somos, em Cristo Jesus, agentes de cura, agentes de libertação na vida do outro. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de que, para levarmos cura, primeiro nós precisamos ser curados. Para levar libertação, nós precisamos primeiro estar libertos. Ora, como que nós vamos entrar nos lares, levando cura e libertação, se nós não estamos libertos, se nós não estamos curados? E eu disse entrar nos lares, mas você vai ver que nessa palavra de Marcos, a dinâmica foi diferente. Não foi
pessoa que foi até Jesus para ser curada. Mas nós vamos ver nessa palavra que nós vamos meditar hoje que Jesus foi à casa e libertou. E aí, após isso, a pessoa passou a servir. Então, eu convido os irmãos a tomar as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29. Como eu sempre digo nos devocionais, você que me acompanha já ouviu esse jargão. Vamos ao texto. E diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou, e os servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Olha o versículo 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Somente até aqui. Irmãos, eu tenho certeza que você já meditou ou conhece essa palavra. Jesus aqui está na cidade de Cafarnaum. Aliás, a palavra Cafarnaum no hebraico é a junção de duas palavras, que no hebraico é Kéfar, que significa aldeia, vila, vizinhança, vamos dizer assim, e Naum. Naum é um profeta, né? Não sei se os irmãos conhecem o livro do profeta Naum, um profeta menor. Então, Naum ali significa um nome, que é um nome próprio, que no hebraico o significado dele é consolo ou compaixão. Então, quando nós unimos o Kefar com Naum, né? Qual o resultado ali? Vila da compaixão, vila do consolo. Mas como Jesus vai parar em Cafarnaum, uma vez que o nome de Jesus é Jesus de Nazaré? Já se perguntaram por que Jesus de Nazaré? O costume hebraico da época era de carregar o nome de origem. Então, por exemplo, eu nasci em Franco da Rocha, né? Então, se fosse no tempo de Jesus, eu seria Vinícius de Franco da Rocha. Então, você que está aí acompanhando a live, da onde você está acompanhando? Depois escreve aí nos comentários da onde que você está acompanhando essa live, e imagina como ficaria o seu nome. Hoje eu estou aqui em Ermelino, então poderia ser Vinícius de Ermelino Matarazzo. Mas se Jesus vem de Nazaré, por que Jesus agora está em Cafarnaum? A resposta nós podemos encontrar em Lucas capítulo 4, que é muito parecido com Mateus, capítulo 4. Aliás, são evangelhos sinóticos. O que significa sinótico? Eles são parecidos, eles carregam em semelhança as mesmas histórias. Por isso de sim, né, de semelhança, e ótico de ótica. Por isso sinóticos. Nós sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, e Marcos deriva ali Mateus e Lucas. João é totalmente diferente na narrativa. Então Lucas, ele vem na mesma dinâmica de Mateus. Inclusive o capítulo 4 narra os 3 episódios, o batismo de Jesus, depois a tentação de Jesus. Mas em Lucas, quando se fala da tentação de Jesus, depois nós vemos um episódio diferente que Jesus passa, que é quando Jesus é expulso de Nazaré. Diferente do que muitos imaginam, Nazaré não chegava nem a ser uma cidade, ela era muito pequena. Era uma periferia, vamos dizer assim. E em Lucas capítulo 4, versículo 31, está escrito: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Versículo 32, e admiraram a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Guarde esses 2 detalhes de Lucas capítulo 4. Qual o primeiro detalhe? Jesus desce a Cafarnaum, ensina aos sábados,
como um bom rabino, como um bom judeu. O sábado é o Shabat, dia santo para o judeu. E todos se admiravam da doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Isso é Lucas dizendo. Mas por que Jesus vai a Cafarnaum? Por que ele desce a Cafarnaum? Porque Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele entra na sinagoga num dia de sábado e é entregue a ele o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que tem aquela passagem conhecidíssima que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é o versículo 18 e 19 do capítulo 4 de Lucas. Depois disso, a narrativa diz que Jesus pega o rolo e entrega para o ministro, porque é diferente do que nós pensamos, o cânon ainda não havia sido encerrado. Não tinha-se a Bíblia como nós temos hoje, que aliás Bíblia vem de biblioteca, então é um aglomerado, né? um conjunto de livros. Na época de Jesus eram rolos, no caso o Antigo Testamento. Nós vemos isso também no batismo do eunuco, quando o eunuco está na carroça lendo o livro de Isaías, se não me falha a memória, capítulo 53, que ali ele pergunta para Filipe do que se tratava aquela passagem. E aqui Jesus pega o rolo depois de ler e entrega para o ministro. E depois o que ele diz? Jesus aqui está em Nazaré, a sua terra natal. Ele diz assim: olha, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí o povo olha para Jesus, se maravilha, mas aí começam os questionamentos. Ué, mas esse não é Jesus? O filho de José, o carpinteiro? E aqui tem algo interessante, porque o capítulo 4 inicia dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, vai até o Jordão. Ele é batizado por João Batista. Ali acontece um fenômeno chamado teofania. O que é a teofania? Manifestação. Vem uma voz do céu, o Espírito Santo aparece de forma corpórea em uma pomba, e ali o filho, o que a voz diz? E disse-lhe a voz: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E ali nós vemos a aparição da Trindade. Nós não vamos encontrar na Bíblia, irmãos, nenhum versículo específico que diga Trindade, Santíssima Trindade. Não tem. O que nós fazemos é um fenômeno na teologia chamado de concatenação. E o que a concatenação faz? Nós vamos pegando textos e esses textos afirmam a existência da Trindade. Pois ali naquele momento está a voz do Pai, a presença corpórea do Espírito e o Filho Jesus. Depois vai dizer que o próprio Espírito Santo leva agora Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito. Então veja, o Espírito leva ele ao Jordão, ele é batizado. Depois o Espírito leva ele para o deserto. E agora o Espírito leva ele para Nazaré, sua terra natal. Então, quando Jesus chega em Nazaré, não está chegando Jesus, o filho do José e o filho da Virgem Maria, mas está chegando Jesus, o Messias. Por isso que ele toma o livro do profeta Isaías capítulo 61, e até em Mateus capítulo 4 vai dizer que os olhos de Jesus rapidamente bate ali na passagem que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Vocês estão entendendo? O Espírito leva ele para o Jordão, depois o Espírito leva ele para o deserto, agora o Espírito leva ele para Nazaré, a sua terra natal, e o verso que ele lê diz aí é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, Jesus em toda a sua vida, ele cumpriu as profecias, ele era o Messias. Só que diante daquela revelação, o que os seus amigos, os seus parentes, aqueles que o viram crescer diz? Esse não é o filho de José? Esse não é o filho de José? E aí Jesus começa a explicar. E olha o que diz o versículo 28. Jesus está na sinagoga, na sua terra natal, no Shabat, num lugar santo para o judeu. Mas olha o que diz o versículo 28 do capítulo 4 de Lucas. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira
Eu quero falar dessa parte aqui, se encheram de ira. Porque parece que o sentimento que eles têm diante da revelação que aquele não era mais o filho de José, mas agora ele era o Messias, parece que esse sentimento não orna com o lugar onde eles estão, né? Porque eles estão num dia santo, estão na sinagoga, mas o coração está cheio de ira. E às vezes isso pode acontecer comigo e com você, meu irmão. Nós podemos estar em um lugar tido sagrado, tido santo, mas o nosso coração está cheio de ira. Por isso que a proposta do Senhor, Jesus, nunca foi de sacralidade, mas de santidade. Aliás, no diálogo de Jesus com a samaritana, em João capítulo 4, nós vemos isso. A samaritana está interessada em saber qual que é o lugar sagrado, qual o monte. É o aqui, Jerusalém, é o de Gerazim? Qual é o templo? Qual o lugar sagrado para adorar? Mas aí Jesus inaugura o dado da santidade. Porque o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade. Então não é o lugar onde você está. Veja, Jesus está na sua terra natal. Jesus está no lugar aonde viram ele crescer. Por isso que é difícil, meus irmãos, evangelizar os nossos. Porque os nossos nos conhecem. Os nossos nos conhecem antes da nossa conversão. Então, diante desse embate, diante dessa provocação, diante talvez dessa ameaça de morte, o que você precisa fazer? É o versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para daí o precipitarem. Irmãos, iam jogar Jesus de um precipício. Quem ia jogar Jesus? Os amigos, os da sua terra natal, os que o viram crescer. E olha o que diz o versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Sabe por quê? Jesus sabia muito bem quem ele era. Vai ter momentos na nossa vida, principalmente momentos assim de embate, momentos em que nós não seremos bem compreendidos, momentos em que as pessoas não vão nos entender. E nesse momento o que você precisa fazer? Sair, deixar, ir embora. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Vai ter momentos que você vai precisar lembrar daquela voz primeira. Qual voz primeira? A voz que veio do céu dizendo: este é o meu filho amado. E a ação das pessoas ao nosso redor não precisa mudar quem nós somos. Não pode mudar quem nós somos. Não pode ferir a nossa essência. Mesmo que queriam precipitar Jesus de um penhasco, mesmo que queriam matar Jesus, mesmo que ele estava na sua terra natal, isso não mudou quem Jesus era. Jesus não se deixou levar pela ação do outro. Aliás, isso é sobre o outro, não é sobre você. Então, pastor, o que eu faço no momento do embate? Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Retira-te. Retira-te. Ah, não, mas é injusto. Meu irmão, você não precisa se justificar. Você não precisa se justificar. Você não precisa colocar textão no Instagram, você não precisa colocar textão no WhatsApp, você não precisa bloquear. Ah, não, bloquear até que é bom, bloqueia aí também. Se quiser bloquear, pode bloquear. Mas você não precisa se justificar. Quem nos justifica é Deus. Pessoa que busca muito se justificar, talvez é porque está faltando convicção em si mesmo. O que nós podemos fazer com as pessoas que não gostam de nós? O que nós podemos fazer com as pessoas, talvez, que não nos compreendem? Faça como Jesus, se retire. E aí que vai dizer a palavra. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E aí, algo que nós vamos ver que por várias vezes se repete nos textos bíblicos. O que, pastor? Simples. O que se repete? A história diz que tinha um filisteu no arraial afrontando Israel. Davi desce no arraial, não é para matar gigante, ele desce no arraial para levar pão para os seus irmãos, a pedido de seu pai, Jessé. Quando ele chega no arraial, Eliabe, o filho mais velho, robusto, olha para Davi e diz: o que você veio fazer aqui? Você é presunçoso, o irmão. Depois nós vemos a história de José. Quem joga José na cisterna? Quem deseja roubar a túnica de José? Os seus irmãos. Depois nós vamos ver que quem quer matar Jesus aqui, e o matou no madeiro romano, né? Foi ali personagem
Também para que isso acontecesse, os seus irmãos. Então, quando nós olhamos o texto bíblico, nós vemos que por várias vezes isso vai acontecer. São os nossos irmãos, meus irmãos. Olha, redundante, né? São os nossos irmãos que muitas vezes não vão medir esforços para nos matar. Então, pastor, o que eu faço? Vai ter momento que você vai precisar fazer como Abacuque fez. Preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, nesses momentos de embate, nesse momento a qual você estiver no seio da tua família, sim, e às vezes no seio da nossa família é lugar para a gente encontrar consolo, aconchego, segurança, mas às vezes você vai encontrar confronto. E o que você precisa trazer à memória? Aquela voz que não é humana, aquela voz que vem de Deus que disse: este é o meu filho amado. Então se comporte como filho amado, se retire. E aí vai dizer o versículo 31, que depois ele ser expulso de Nazaré. E aí eu pergunto para você, meu irmão, quantas vezes mais você vai expulsar o Senhor da tua vida? Imagina quantos milagres Nazaré poderia ter vivenciado. Quantas manifestações de cura, de libertação Nazaré poderia ter vivenciado, testemunhado. Mas eles preferiram expulsar o Messias, porque talvez na lógica dele o Messias, o Salvador é só para mim. Na verdade eles ficaram bravos com o versículo que diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Aí depois olha o que Jesus diz: Eliabe levaram, tem uma parte que ele diz: se sentar-se-ão à mesa, e todos em verdade muitas viúvas existiram, maravilharam-se. Tem um momento que Jesus diz: eu vos digo que muitos sentar-se-ão à mesa. Na verdade, às vezes a gente quer um Messias só pra gente, um Salvador só pra gente. A gente quer mandar na mesa, mas graças a Deus, quem prepara a mesa para mim e para você é o próprio Senhor. Jesus agora desce em Cafarnaum. Nós vemos que depois, em Mateus capítulo 9, versículo 1, Jesus chama Cafarnaum de sua cidade. Isso é Mateus que diz. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou-se à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado na cama. Sua cidade. Jesus desce para Cafarnaum e ali Jesus tem a maior parte da sua vida pública. É lá que ele cura o homem da mão mirrada, é lá que ele encontra Mateus, porque Cafarnaum era uma cidade até avançada, tinha poço alfandegário, tinha porto, tinha sinagoga também. E agora Jesus está em Cafarnaum, em Marcos capítulo 1, e vai dizer que logo saindo da sinagoga, porque era um sábado, como diz o versículo 21, entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Lembra o que disse Lucas capítulo 4, versículo 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Que interessante, né? Jesus estava ensinando em Nazaré no dia de sábado. Ele é expulso da cidade. O que ele faz agora em Cafarnaum? A mesma coisa, no dia de sábado ele ensina. Foi expulso, meu irmão? Não te entenderam? Te colocaram para fora? Não foi compreendido? Continue. Vá para outro lugar, bata a poeira dos pés e continua. Isso não mudou quem era Jesus. Não digo aqui que não dói. Não estou falando aqui que não fere você ser expulso, principalmente do lugar a qual era para ser o seu porto seguro. Mas isso não pode te mudar. Jesus continuou ensinando. Estava ensinando em Nazaré, foi expulso. Agora ele desce em Cafarnaum, continua ensinando. É o que diz agora Marcos capítulo 1. Ele está ensinando no dia de sábado. Olha o versículo 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. É o mesmo versículo do capítulo 4 de Lucas, versículo 32. E admirava a sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. Parece até que Marcos e Lucas, quando estavam escrevendo esses textos, bateram um papo, né? Falou: eu escrevi desse jeito aqui, então como é que eu faço? Eu coloco aqui também desse jeito, né? Igualzinho. Isso não mudou quem era Jesus. Jesus agora sai da sinagoga. E o que ele faz? Ele está na companhia de Simão, de André, Tiago e João. O grupinho, né? Pedro, Tiago, João e André. Ele sai da sinagoga e agora está com seus discípulos. Pega esse dado. Ele sai da sinagoga com os seus discípulos. Versículo 30 do capítulo 1 de Marcos. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Vocês entenderam? Jesus entra na casa agora de Pedro.
E coisa boa é quando Jesus entra na nossa casa. Hoje é um sábado, meu irmão. Como está sendo narrado aqui em Marcos capítulo 1. Um sábado. Coisa boa é quando Jesus entra na nossa casa. Jesus, quando entra no nosso lar, a ambiência muda. A febre baixa. Tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que nos perturba vai embora, porque a presença do Senhor entrou. E que Jesus esteja entrando no teu lar, na tua casa, nesta manhã, neste sábado, em nome de Jesus. Só que tem um detalhe aqui. Olha o detalhe. A parte B do versículo 30. E logo lhe falaram dela. Sabe o que é isso? É intercessão. Alguém falou para Jesus que a sogra de Pedro estava com febre. E os relatos bíblicos estão cheios dessas pessoas que intercedem, mas que o nome dela não é citado. Quem foi essa pessoa que falou para Jesus que a sogra de Pedro estava deitada e estava com febre? Quem foi essa pessoa? Eu acho lindo o momento que os discípulos de João vão perguntar para Jesus, melhor, o momento que vão perguntar para João Batista se ele é o Messias. E João Batista diz: não, eu sou apenas uma voz. Aliás, na igreja desse século, uma voz que não tem cartaz, uma voz que não está no banner, uma voz que não faz live no Instagram, apenas uma voz, apenas uma pessoa que está à disposição da vontade do Senhor. Como essa pessoa? Quem foi essa pessoa que falou para Jesus que havia alguém enfermo? Por isso, meu irmão, não deixe de orar pelos seus. Não deixe de clamar a presença de Jesus sobre o seu lar, sobre a tua casa. Não desista, Jesus tem cura para as nossas vidas. E aí, veja que ela está deitada, ela está enferma. E que interessante, Pedro, André, Tiago e João acabaram de sair da sinagoga, discípulos de Jesus, mas quando chega em casa tem alguém enfermo. O fato de sermos discípulos de Jesus, o fato de termos aceitado o Senhor, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades, irmãos. Desconfie de um evangelho que diz para você que tudo será rosa a partir de agora porque você aceitou Jesus. Desconfie de um evangelho que diz para você que depois que você aceitou Jesus você não vai ter dificuldade. Desconfie desse tipo de evangelho. Mas creia no evangelho que diz que Cristo estará com você até a consumação do tempo, porque Jesus disse: eis que estarei convosco até o fim, todos os dias de vossa vida. Jesus não vai estar com você uma hora, Jesus não vai estar com você um dia, uma semana, um mês. Ele estará convosco todos os dias de vossa vida. Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, uma possibilidade. A parte B do versículo traz a certeza: tu estarás comigo. O fato de Pedro, André, Tiago e João estarem com Jesus, serem seus discípulos, não os impediram de passar por problemas, por enfermidades, e isso são circunstanciais. Mas Jesus é expert em fazer coisas extraordinárias num dia a qual a gente acha simples, um dia comum. Era mais um sábado. Talvez era mais um sábado que eles foram para a sinagoga, que Jesus ensinou, agora foram lá na casa, mais um dia comum. Mas é num dia comum que Jesus chama Mateus e muda a vida dele. É num dia comum que Jesus chama Pedro, depois de uma pesca frustrada, e muda a vida dele, muda a história dele. É num dia comum que Jesus olha para Zaqueu e diz: desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Num dia comum. Então não vamos desperdiçar as oportunidades. Jesus agora, então, versículo 31 diz: então, chegando-se a ela, porque para curar nós precisamos nos chegar ao outro. Não tem como sermos agentes de cura à distância. Não tem como nós vivermos cristianismo de uma forma simpática. Eu sou simpatizante do cristianismo. Não, não. O simpatizante é aquele que ama de longe. Ele ama, mas ele não quer a responsabilidade do amor. Ele ama, mas ele não quer sofrer nessa dinâmica de tentar amar e entender o outro. Então, para curar, o que Jesus faz? Ele se achega a ela. Diz a palavra do versículo 31, tomando-a pela mão, levantou-a e a febre deixou. E a essa parte eu quero frisar bem.
Porque vai dizer a palavra que Jesus chega, mas Jesus toma pela mão. E essa parte de chegar e tomar pela mão, irmãos, eu preciso abrir aqui, me leva lá em Atos dos Apóstolos. Eita glória, deixa eu pegar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Os irmãos conhecem o texto, que é a cura do coxo, né? Que está ali ao lado da porta formosa, que vai dizer... Olha o que diz, capítulo 3 de Atos, versículo 6. E disse Pedro, não tenho ouro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Olha o versículo 7. E tomando-o pela mão direita. Pastor, o que isso significa, irmãos? Às vezes, para levantar o que está caído, não basta só dizer, em nome de Jesus, levante e anda. É necessário também dar mão. Muitas pessoas estão dispostas a falar, levante e anda, mas não estão dispostas a dar a mão. Não estão dispostas a se aproximar. E eu tenho certeza, se agora Pedro, já é um Pedro diferente, maduro, reproduzindo o que o mestre ensinou, dando a mão e dizendo, levante e anda, é porque ele viu. Ele viu Jesus na sua casa tomar pela mão a sua sogra dizendo, levante e anda. Pedro, depois de quase afundar, foi tomado pela mão do Senhor. Só quem recebeu uma mão estendida sabe a importância de estender a mão. Talvez hoje você não reconhece a importância de estender a mão, porque talvez ainda você não precisou de uma mão estendida. Muitos estão dispostos a dizer, em nome de Jesus, levante e anda, mas poucos estão dispostos a dar a mão. E vai dizer, olha a dinâmica aqui do milagre, olha o processo do milagre. Se achegue, tome pela mão e levante. Levantar quem está caído, meu irmão, é desconfortável. Você levantar alguém que está caído, deitado, reclinado, você tem que se abaixar. É o que Jesus nos ensinou na última ceia, quando ele coloca um avental e se reclina. Ó, quem quer ser maior, seja o menor, se recline, se abaixe. Por isso que amar dói. Por isso que viver Cristo dói, é desconfortável. Você vai ter que se reclinar. E tomou-a pela mão e levantando-a, a febre a deixou. Os irmãos da saúde sabem que febre não é uma doença, febre é um sintoma. É o sintoma que algo não estava bem. Jesus chega quando algo não está bem na nossa vida. Às vezes, meus irmãos, nós vamos estar na igreja, a casca parece que está tudo perfeito. Mas quando a gente chega em casa, tem alguma coisa que não está bem. Mas chama Jesus para entrar na tua casa. Chama Jesus para entrar no seu lar. E aqui é a parte que eu quero frisar. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantando-a, a febre a deixou, e servia-os. Vocês perceberam nesse detalhe do versículo 31 do capítulo 1 de Marcos? E servia-os. Por isso que o tema da mesa hoje é curados para servir. Eu desconfio de uma vida que foi impactada por Jesus, teve um encontro com Jesus e que não se colocou em serviço. Nós vamos ver que em Lucas, deixa eu lembrar aqui, Lucas capítulo 1 vai dizer que depois que Maria recebe a visita do anjo, depois ela ouvir que era bem-aventurada, ela vai para as regiões montanhosas. E lá ela fica 3 meses com Isabel e depois ela volta para casa. Depois de Maria ser chamada de bem-aventurada, ela se coloca em serviço. A mesma coisa aconteceu com esta mulher. Ela estava passando por uma enfermidade, depois de ser curada, ela se colocou para servir. Agora, meu irmão, você acha que o Senhor te curou à toa? Se o Senhor te curou, é para você agora ser canal de bênção. Como a mulher samaritana, depois de ter a sua vida afetiva restaurada, a sua vida religiosa restaurada, porque quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela está padecendo de vários complexos. Depois de ela ser curada, ela vai para a cidade e se torna a primeira discípula. Anunciar Jesus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Digo eu, primeira discípula, não no sentido exclusivo que Jesus a chamou, mas no sentido de anunciar. Ela vai para Samaria e começa a anunciar Jesus. E aqui
Depois de ser curada, ela se coloca para servir. Será que o Senhor está te dando dias, curas, palavras, libertações para ficar parado de braço cruzado? Se coloque a servir. Lembre do gadareno. O gadareno, depois que ele é liberto, o desejo dele é voltar com Jesus, ir para o outro lado. Mas Jesus diz: não fique aqui e diga com seus lábios, com as suas bocas, as grandes coisas que Deus operou sobre a tua vida. Curados para servir. Olha o versículo 32. E tendo chegado a tarde, o sol já estava se pondo. Eita dia cheio que Jesus teve, hein? Acordou de manhã, foi lá na sinagoga, ensinou. Depois ele vai para a casa de Pedro, cura a sua sogra. Agora a tarde já está chegando, quase já estava pondo o sol. Olha o que Lucas diz: quase já estava pondo o sol. E o que acontece? Trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados. Olha o versículo 33. E toda a cidade, qual cidade? De Cafarnaum, se ajuntou à porta. Meu irmão, olha o que Jesus faz. Uma casa que tinha um enfermo foi um palco do poder de Deus. Agora, essa casa se transforma em um hospital. Quando Jesus acha que o sol já estava se pondo, talvez até que ele ia descansar, a cidade inteira trouxeram enfermos, endemoniados na porta da casa a qual Jesus estava. Irmãos, imagine a cena, Cafarnaum inteira na porta ali de Jesus. É o que diz a palavra no versículo 33, e toda a cidade se ajuntou à porta. Aí eu fico perguntando hoje, o que nós cristãos, nós que dizemos que levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus, que temos o Espírito Santo, que fomos batizados, o que nós necessitamos? Será que o que está faltando para sermos uma igreja atuante, uma igreja da manifestação do poder de Deus, uma igreja que se coloca a serviço, que emprega, que ensina com autoridade, que tem poder do Espírito Santo, porque tudo isso nós vemos em Jesus, alguém que ensina com autoridade, alguém que demonstrava o poder de Deus com milagres e prodígios? Será que o que está faltando para nós é estrutura? É data show? É telão? Data show é pra gente aqui, né? Da Casa Sal, que é pobre, mas hoje é telão, né, irmãos? Né, de LED. Será que o que está faltando pra gente é aquele som potente da mesa digital, do retorno no ouvido? Será que é isso que está faltando? Será que o que está faltando... Eu quero falar com os pastores aí que estão me assistindo. Sabe o que está faltando pra gente? É cadeira almofadada. E tudo que eu estou falando é o que eu vivo aqui na igreja, irmãos. Porque não tem como eu falar do rebanho do outro. Eu estou falando do meu rebanho. Irmão, será que está faltando para a gente? É porcelanato, é espaço kids cada vez maior, estacionamentos gigantescos. Será que o que está faltando para a gente é isso? Olha o poder de alguém cheio do Espírito Santo. Toda a cidade, aleluia, se ajuntou à porta daquela casa. E o que aquela casa tinha? Não tinha estrutura. Não tinha o que nós temos hoje, mas tinha alguém cheio do Espírito Santo. Tinha Jesus na sua plenitude, na sua grandeza, na sua essência. O mesmo Jesus cheio do Espírito Santo, aleluia, que foi levado ao Jordão para ser batizado. O mesmo Jesus cheio do Espírito Santo que foi levado no deserto para ser tentado. O mesmo Jesus que depois foi levado a Nazaré. O mesmo Jesus que desce a Cafarnaum. O mesmo Jesus que agora não está mais na sinagoga. Ele está agora em uma casa, um lugar totalmente diferente, um lugar onde os judeus não se encontravam para adorar, mas a manifestação de Deus era a mesma. E eu acho lindo porque diz assim: e toda a cidade se ajuntou à porta. A porta. Irmãos, quando nós olhamos os 7, se eu não me engano, inclusive nós postamos isso no nosso Instagram, não postamos? Jesus é o 7. E uma das coisas que Jesus diz, ele diz que ele é a porta. A porta. Olha, gente, isso é lindo demais. Marcos capítulo 1, versículo 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. E quem é a porta? É Cristo Jesus. Não há outra porta. Não há outra via de acesso a Deus. Só Cristo Jesus. Naquele dia, a cidade de Cafarnaum
foi em quem tinha resposta, foi em quem tinha poder, foi em quem era Deus. Essa porta, a qual toda a cidade se ajuntou, é diferente da porta da sinagoga. Aleluia! Essa porta a qual toda a cidade se ajuntou é diferente da porta lá de Nazaré. É diferente. Pois ao passar por esta porta nós somos curados, nós somos libertos, nós somos transformados. Esta porta, enquanto essa porta, meu irmão, estiver aberta, eu preciso dizer, você tem oportunidade. Enquanto essa porta estiver aberta, você tem chance. Lamentações diz a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, e esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Eu disse isso na pregação de domingo e vou repetir. Antes que você queira abrir os olhos, porque tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Tem dia, se a gente pudesse, a gente ficava no sofá, deitado, prostrado. Já parou para pensar que antes de você tomar a decisão de se levantar ou não, Deus já te deu mais uma oportunidade? A cidade de Cafarnaum estava tendo uma oportunidade como essa, de se ajuntar à porta. E olha o versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Olha que interessante. Aqui Jesus cura, liberta. Em Nazaré, ele é expulso. Meu irmão, não expulse Jesus da tua vida. Mesmo que esse Jesus que você busque, talvez esse Jesus, essa ideia de Jesus que você tem na sua mente seja diferente do verdadeiro Jesus bíblico. Não expulse ele. Não feche a porta para o Senhor. Pelo contrário, se achegue à porta. Ele é a cura, ele é a libertação. Mas eu não posso encerrar essa mesa sem citar Mateus capítulo 11, do versículo 23 ao 24, que diz: E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatidas até o inferno. Porque se em Sodoma, hein, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Olha o que diz o versículo 24. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Nós estamos falando de Cafarnaum, que Jesus operou milagres, curas, coisas maravilhosas. Mas ele diz que o rigor no dia do juízo será menos do que Sodoma. E olha que Sodoma, os irmãos sabem o que acontecia lá, né? Aliás, Sodoma não era só o pecado da promiscuidade. Era também o problema que Sodoma tinha, é que eles não aceitavam estrangeiro, não recebia bem as pessoas. O que isso quer dizer, irmãos? Milagre não salva ninguém. Milagre é uma porta para você conhecer a Cristo. Quantas pessoas receberam revelações, profecias, foram curadas, mas não aceitam o Senhor? Para muitas pessoas Jesus é Deus, mas não é Senhor. Para muitas pessoas Jesus é aquele que vai realizar, que vai chegar nos 45 minutos do segundo tempo e vai te salvar de algo que talvez a vida inteira você não vigiou. Mas Jesus é mais do que isso, ele é Senhor. E se hoje nós temos a oportunidade de ouvir que Jesus é o nosso advogado, naquele grande dia, meus irmãos, eu não posso mentir nessa live, Jesus será o nosso juiz. Então hoje a porta está disponível. Hoje você tem a oportunidade de se aproximar dessa porta. Hoje você tem a oportunidade, da onde você estiver, confessar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Hoje você tem a oportunidade porque essa porta ainda está aberta. Hoje nós temos a graça de buscar o Senhor em graça. A graça é um dado, é uma oportunidade. Não vá desperdiçar. Não se esqueça. Curados para servir. Curados para servir. Você não precisa de muito. Você precisa apenas estar no lugar do propósito. Como aquela pessoa que apresentou a Jesus alguém que estava enfermo. Quem é essa pessoa? Não sei. Não sei quem é essa pessoa. Não tem o nome dela. Mas foi uma pessoa que estava no lugar do propósito. No lugar da obediência. E aí,
Não importa o nome. Não me importa quantos seguidores tem no Instagram. Não importa se a live está cheia ou está vazia. Não importa. Importa que está correspondendo o propósito do Senhor. Existe uma porta aberta, meus irmãos. E quem passa por essa porta, meu irmão, é curado e se coloca a servir. Amém? Tem pedido de oração, pessoal da técnica? Não tem? Eita, ninguém quer orar, irmãos? Oi? Tem pedidos de oração aí? Não tem? Que beleza, hein? Oi? Alguém quer algum pedido de oração? Que eu vou orar agora. Aliás, eu não, né? Nós vamos orar agora. Vamos orar juntos. Amém? Então, amém, irmãos. Sábado, tem um pedido de oração? Amém. Então nós vamos orar pela saúde, pela família da nossa irmã Damires e também pela nossa querida Luzinete. E Elisângela também? Elisângela também pede oração. Vamos orar, meus irmãos. Ô, glória, Deus abençoe. Olha que bênção, meus irmãos. A filha da Damires fazendo 11 meses hoje, que lindo. E ontem nós meditamos, Damires, a palavra de Simeão, quando Maria e José leva Jesus para apresentar para Simeão. E o Mauro trouxe algo muito lindo, né? Que naquele momento Simeão levanta um bebê, mas ali não estava levantando apenas um bebê. Ele estava levantando Deus, o Senhor dos Senhores. Que coisa linda. E eu quero profetizar sobre a vida da tua filha, que ela cresça em estatura e graça diante de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos orar para que Deus continue conosco neste sábado. E não esqueça, existe uma porta aberta, existe uma oportunidade para você. Amém? Vamos orar. Pai de bondade e misericórdia, nós te agradecemos por este sábado. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é a porta, ó Pai, a qual nós podemos nos aproximar e nela encontrar cura, encontrar libertação, saúde. Pai, nós te apresentamos os familiares, a saúde da nossa irmã Damires. Apresentamos o crescimento da pequena, Pai amado, Pai querido, a sua filha. Apresentamos, Senhor Deus, a vida da nossa irmã Luzinete, a nossa irmã Elisângela, Senhor. Todos os pedidos, intenções que os nossos irmãos agora trazem em viva voz e sobretudo as intenções do coração, Pai. Que mesmo que os lábios não consigam falar, o Senhor conhece, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque a Tua presença intercede a cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Quando, ó Pai, o choro é maior do que as palavras, o Teu Espírito, ó Pai, nos ajuda, nos auxilia em oração. Pai, nós queremos profetizar sobre a vida dos nossos irmãos cura, libertação, um sábado abençoado na Tua presença, ó Pai. Pai, que seja repreendido nos nossos lares toda doença, seja repreendido, ó Deus, todo sinal de enfermidade. Pai, que as nossas mãos estejam fortalecidas, dispostas, para assim como o que o Senhor fez com a sogra de Pedro, tenhamos força, não apenas de proferir uma palavra, mas que as nossas atitudes estejam em concordância com essa palavra. Pai, nós queremos profetizar cura, restauração, transformação sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. É o que nós oramos, agradecemos e confiamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que beleza, hein? Que coisa linda. Não esqueça, existe uma porta aberta. Se aproxime dessa porta. Quem passa por essa porta não permanece da mesma forma. E mais uma vez eu quero agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que tem contribuído com a nossa campanha, compartilhando vidas. Deus abençoe. Amanhã, domingo, a partir das 18h30, dia de celebração aqui na Casa Sal. Não vai perder. Queremos te dar um abraço. Esteja aqui conosco. E o endereço? Rua João Batista de Oliveira, número 20, Vila Robertina. Aqui, Hermelino Matarazzo, é pertinho. Aliás, você pode jogar no Google, que vai aparecer lá, Casa Sal. Joga lá no Google, que você vai ver até a foto. Casa Sal, mas pessoal aqui da região, para se situar, é na rua de cima do hospital de Hermelino Matarazzo. Quem está vindo de São Miguel, lá
sentido Penha, você vai entrar ali à direita na Samsung, nem sei se posso falar a marca, mas é em frente, a entrada em frente ao mercado Açaí, o atacadista. Então você está vindo aí de São Miguel, sentido Penha, você vai ver a entrada à direita, só entrar ali, vem reto, que você vai passar pela Igreja Batista Peniel, né? Ágape. Os nossos irmãos da Igreja Batista Ágape, desce mais um pouquinho, você já vai estar aqui na Casa Sal, tá bom? Mais uma vez, Rua João Batista de Oliveira, Vila Robertina, número 20, aqui a partir das 18h30, a nossa celebração. Deus abençoe, ótimo sábado, fique com Deus, tchau, tchau.